Se você quiser se assentar, pode se assentar. 2 Coríntios 9, 6. Amém? Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, em todas as vossas necessidades, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordantes para toda boa obra. Amém? Essa é uma palavra que eu ministrei muitas vezes aqui, e ela é uma palavra que ela tem como fundamento dessa casa. Primeiro princípio que nós aprendemos aqui, a semeadura com generosidade. Mas a generosidade, ela só vem no nosso coração quando nós fizemos isso em honra, primeiramente ao Senhor, em cumprimento à palavra de Deus e ao chamado de Deus. E nada disso ele deve ser feito em nossos corações com pesar e nem constrangimento. Eu tenho dito inúmeras vezes: se alguém te pesar algo que além do que as Escrituras ensinam, ou te constranger a ofertar, isso não provém de Deus. Isso não provém, porque aquilo que Deus quer que nós vamos fazer tem que ser feito com alegria, entendendo que era para o Senhor. Um dos pontos que nós aprendemos aqui: semear com alegria, sem peso e sem constrangimento. E o terceiro ponto: Deus multiplica para ser transbordante em toda boa obra. Eu tenho visto o cenário da nação brasileira, e isso, em partes, ele quer muitas vezes trazer um temor aos nossos corações. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida embaixo do governo do Espírito aqui essa noite. Quando você tem um compromisso com o Senhor ele tem um compromisso com você, um compromisso com a palavra de Deus. Porque uma das coisas que está acontecendo na nação brasileira hoje, 79,2% de toda a nação brasileira está endividada. Toda a nação. Eu estava ouvindo especialistas essa semana, já venho há algum tempo ouvindo especialistas sobre o cenário da nação brasileira. Estou fazendo uma leitura na terra, mas acima de tudo eu faço a leitura dos céus, porque nós temos que trazer os céus para a terra. Entenda uma coisa: toda a movimentação na mudança na área financeira que está acontecendo no Brasil, ela não vai afetar tanto quem é organizado. Para quem busca conhecimento, entendimento, e nós estamos aqui enfatizando há mais de 5 anos sobre honrar a Deus financeiramente. Não é só dízimo, não é só oferta, mas é procurar aprender a administrar financeiramente, porque os que vão ser mais pegos nesse tempo
é aqueles que não buscam conhecimento, aperfeiçoamento na gestão. Porque entenda, nós temos tendo uma transição global na questão administrativa. E o homem e a mulher de Deus, ele tem que buscar conhecimento, entendimento e sabedoria. E quanto mais nós crescemos diante do Senhor, em graça e conhecimento, tanto diante de Deus e diante dos homens, nós vamos sendo aptos para governar muito mais. Por quê? Porque se nós somos fiel um pouco, sobre muito Ele nos coloca. Então, igreja, comece a estudar sobre toda a transição que está acontecendo. Não temais aqueles que podem matar os vossos corpos, mas temais o Senhor. E entenda, quando nós cantamos aqui essa noite, poderoso é o Senhor, Ele é poderoso. Nós vamos ter batalhas? Sim. Mas no meio das batalhas, o Senhor quer que nós conhecemos o seu poder, o seu caráter, quem Ele é. Porque tem momento que talvez você vai ter uma pressão financeira, e às vezes a gente tenta tantos recursos que não são o Senhor. Vá lá, coloque o seu coração no Senhor. Se você errou na área financeira, errei, me endividei, pequei, gastei mais do que ganho, comprei o que não devia. O que a palavra ensina? Quando nós erramos, nós devemos nos arrepender. Preciso mudar esse comportamento. Eu preciso corrigir o que eu preciso corrigir, para que eu ande liberto e curado em Cristo Jesus. A palavra vai dizer: a ninguém deveis a não ser o amor. E entenda, tem desafios financeiros que Deus permite, para que nós sejamos provocados a confiar nele. Eu vou te contar algo muito interessante. Deus nos deu uma palavra sobre esse lugar. O mês passado, nós pagamos o primeiro aluguel desse mês. E chegou 2 dias antes de pagar o aluguel, nós estávamos com dinheiro. Porque aquele que deu a palavra, Ele supre. Ele cuida. Essa semana eu fui com o meu joelho diante do Senhor. Senhor, nós temos alguns desafios como igreja. Eu não pedi para ninguém. O que eu estou te contando aqui é para edificar a sua fé. Eu não pedi para ninguém. Coloquei diante do Senhor uma necessidade. E eu estava, eu acho que na quarta-feira eu estava orando. Na quinta-feira uma pessoa de São Paulo me chamou: pastor, eu quero mandar uma oferta para a igreja, lá de São Paulo. E era exatamente o valor que nós precisávamos. Por quê? Porque quando nós estamos comprometidos com o chamado do Senhor, com a obra do Senhor, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa casa, para o nosso trabalho, o Senhor vai abrir as portas. Mas eu te digo uma coisa: às vezes nós queremos resolver os nossos problemas com cartão de crédito, com empréstimo, pedindo emprestado para os outros, ou dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, um jeitinho brasileiro. Mas eu te digo uma coisa: embaixo do Espírito Santo, vá no Senhor e espere. Deixe Ele mudar. Deixe Ele mudar. E vá agradecendo. Às vezes a gente quer ir diante do Senhor
e pedir tantas coisas, e não é errado, mas comece a ir diante do Senhor. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pelas vendas. Eu te agradeço pela provisão. Eu te agradeço pelo milagre na minha casa. Eu te agradeço porque nós temos as contas todo pagas. Eu te agradeço, Senhor, porque eu vou impulsionar ainda mais a obra de Deus. Eu te agradeço. Comece a mudar a sua oração. Senhor, eu te agradeço. E comece a declarar vida. E comece a declarar o propósito de Deus, a realidade de Deus, a visão de Deus sobre a sua casa. É essa palavra que eu quero te deixar nessa noite. Às vezes nós vamos tão desesperados. Senhor, me ajuda, me socorre. Não que seja errado, porque o Senhor é o nosso socorro. Mas eu te digo uma coisa: tem recursos que eles já estão nas regiões celestiais. Nós precisamos é acessar esses lugares. Nós precisamos é trazer os céus para a terra. Deus é dono do ouro e da prata. Ele é dono de todas as coisas. A economia no Brasil, ela não afeta a economia dos céus. Mas nós devemos ter sabedoria na terra, mas aplicando os céus na terra. Amém? Queria deixar essa palavra nas finanças sobre a tua vida. E essa palavra, ela não é uma palavra só para essa semana. Ela não é uma palavra só para esse mês. Ela é uma palavra que vai te reposicionar nos próximos anos. E Deus vai te lembrar dela no meio de muitas situações. Amém? Se coloque de pé. Eu quero orar pelos seus dízimos, pelas suas ofertas. Essa casa é uma casa de terra fértil. É uma casa que é onde a semeadura sai, ela floresce nas vidas das pessoas. E a gente tem visto inúmeros testemunhos diante disso. E eu sei que vai florescer ainda mais sobre a vida de muitas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua providência sobre nossas vidas. Nós te agradecemos pelos teus milagres sobre nossas vidas. Começa a destravar uma mentalidade de governo em nosso meio, uma mentalidade de rei, uma mentalidade de administração. Espírito Santo, derrama a sabedoria agora. Derrama a sabedoria. Ligue comigo agora na terra, nos céus. Eu aceito essa sabedoria, Senhor. Eu aceito essa unção de governo. Eu aceito, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida sempre dessas pessoas. Amém e amém. Pode trazer o seu